Itapuã. Sol, mar e música. Um dos lugares mais vibrantes de Salvador, conhecido por suas festas e por aquele pôr do sol que parece pintar o céu em tons de fogo. Mas naquela madrugada de 15 de fevereiro de 2012, o que era alegria virou silêncio. E o que era festa virou medo. A comemoração acontecia em um quiosque à beira-mar, com dezenas de jovens dançando, rindo, gravando vídeos, tudo normal. Entre eles estava Clara Menezes, uma estudante de jornalismo de 22 anos, filha única, conhecida por ser alegre, curiosa e, segundo os amigos, a primeira a chegar e a última a ir embora. Mas naquela noite, Clara foi embora antes de todo mundo. E ninguém viu como. Por volta das 2h30 da manhã, ela foi vista pela última vez caminhando em direção ao mar. Um dos amigos gritou o nome dela, e Clara virou o rosto, sorriu. E desapareceu na escuridão. Sem som de passos, sem pedido de ajuda, sem mais nada. O estranho é que o corpo nunca foi encontrado. E o que parecia um simples desaparecimento começou a ganhar contornos que ninguém conseguia explicar. Testemunhas se contradiziam. As imagens das câmeras sumiram. E uma sequência de coincidências ligou o caso a um nome que já havia aparecido em outros inquéritos não resolvidos. Desde então, a praia de Itapuã guarda um segredo que nem o tempo conseguiu apagar. Um mistério que ainda divide investigadores, repórteres e até moradores locais. O que realmente aconteceu com Clara Menezes? Foi um acidente, um crime ou algo que nunca deveria ter sido descoberto? A noite era quente, com aquele vento úmido típico do litoral baiano. O som do pagode misturava-se ao barulho das ondas e a areia de Itapuã estava coberta por copos plásticos e risadas. Clara Menezes havia chegado à festa pouco depois das 22h. Tinha vindo com 3 colegas de faculdade, Natalia, João e Kaique, todos da Universidade Federal da Bahia. O grupo estava celebrando o fim do semestre. Clara, como sempre, era o centro da atenção. Usava um vestido leve, branco, e uma tornozeleira com um pequeno pingente de concha, presente da mãe, Dona Sônia, que naquela noite insistira para que a filha não fosse. Vai chover, Clara. Essas festas de praia à noite nunca terminam bem, disse a mãe antes de vê-la sair apressada, sorrindo. Por volta da meia-noite, começaram as primeiras fotos. Vídeos, risadas, música alta, tudo normal. Mas quando a festa começou a diminuir por volta das 2h, algo mudou no ar. Clara foi vista conversando com um homem próximo ao paredão de som. Alguém que ninguém do grupo reconhecia. Câmeras de segurança da rua captaram uma silhueta masculina de camisa escura, chapéu e postura rígida. A imagem era borrada, mas mostrava claramente Clara acenando antes de se afastar em direção à faixa de areia. Minutos depois, a luz do quiosque oscilou. A energia caiu por breves segundos, e quando voltou, Clara não estava mais lá. Natália foi a primeira a notar. Gente, cadê a Clara? Eles procuraram entre os carros, nos banheiros perto das barracas. Nada. O celular dela ficou sobre uma cadeira, junto com a bolsa e a chave do carro. Às 3h12, a polícia militar foi acionada, mas as buscas começaram só ao amanhecer, e naquele primeiro dia, os bombeiros acreditavam em um afogamento, até perceberem algo estranho. Não havia marcas de entrada na água. O caso começou a mudar de tom, de um desaparecimento simples para um mistério que iria abalar Salvador. No segundo dia de buscas, a praia de Itapuã amanheceu coberta por jornalistas. O desaparecimento da jovem estudante se espalhou rápido. Mistério na praia. Universitária some sem deixar rastros, dizia a manchete dos jornais locais. A Polícia Civil assumiu o caso, com o delegado Marcos Ferraz à frente da investigação. Logo surgiram dezenas de depoimentos, mas nada parecia se encaixar. Natalia contou que viu Clara conversando com um homem alto, talvez de uns 40 anos, de camisa escura e chapéu. Já Kaique jurava que ela estava sozinha quando saiu da roda de amigos. João, o terceiro amigo, disse ter visto apenas uma sombra se movendo em direção ao mar. As câmeras da orla registraram 3 minutos de apagão no exato horário em que Clara desapareceu. O motivo, segundo a companhia de energia, foi uma oscilação isolada,
Coincidência, ou não. Durante as buscas, os bombeiros encontraram pegadas na areia, 2 fileiras paralelas, indo em direção ao mar e parando a poucos metros da água. Uma delas era visivelmente feminina, descalça, a outra de sapato social. As marcas foram levadas como prova, mas desapareceram do relatório dias depois. Quando o delegado foi questionado, respondeu apenas: "Não há elementos que confirmem a autenticidade dessas pegadas." Enquanto isso, novas testemunhas surgiam. Um pescador disse ter visto um carro estacionado perto do farol de Itapuã por volta das 3h da manhã. Um sedã preto, vidros escuros, faróis apagados. No banco de trás, segundo ele, havia algo enrolado em um pano branco. Mas o detalhe que mais chamou a atenção veio de uma câmera particular, instalada num quiosque vizinho. No vídeo, às 2h38, aparece Clara caminhando pela areia, e logo atrás, um homem com camisa preta, chapéu e um cordão prateado brilhando sob a luz da lua. A gravação foi entregue à polícia, mas estranhamente nunca foi exibida ao público. Enquanto as autoridades hesitavam, a família de Clara implorava por respostas. Dona Sônia apareceu em todos os noticiários, segurando a tornozeleira da filha, dizendo: "Se foi o mar que levou, ele devolve, mas se foi alguém, esse alguém ainda está por aí." Nos dias seguintes, o caso parou o estado da Bahia, mas as pistas começaram a se perder, uma a uma, até que um nome surgiu nas investigações. Um nome que mudaria completamente o rumo da história. 3 semanas depois do desaparecimento de Clara, a investigação finalmente teve um avanço. O perito digital Luiz Barata conseguiu restaurar parte do vídeo da câmera de segurança. Ao dar zoom na imagem congelada do homem de camisa escura, surgiu um detalhe que até então ninguém havia notado. Um símbolo gravado no cordão prateado, uma pequena âncora envolta por uma serpente. A equipe cruzou o símbolo com registros anteriores, e o resultado foi perturbador. A mesma marca havia aparecido em 2 outros casos de desaparecimento, ocorridos entre 2008 e 2010, ambos envolvendo mulheres jovens em locais turísticos da Bahia. Nenhum deles havia sido solucionado. O símbolo pertencia a um grupo fechado, autodenominado Ordem da Maré, uma espécie de confraria de empresários e figuras públicas locais, conhecida por realizar encontros reservados em propriedades litorâneas. Oficialmente, eram apenas reuniões beneficentes. Extraoficialmente, ninguém sabia o que realmente acontecia ali. Com base nos depoimentos e nas imagens, a polícia chegou a um nome: Arthur Leal, empresário de 42 anos, dono de uma rede de pousadas e um dos financiadores de eventos de verão em Itapuã. Arthur havia estado na festa naquela noite e deixou o local minutos antes do apagão. O carro dele, um sedã preto, coincidia exatamente com a descrição do pescador. Quando foi interrogado, ele negou qualquer envolvimento. Disse que foi embora antes das 2 e que nem sabia quem era Clara. Por falta de provas, foi liberado, mas havia algo estranho em sua declaração. O registro da portaria do condomínio onde morava mostrava que ele entrou em casa às 3h17 da manhã, exatamente 5 minutos depois da última chamada feita do celular de Clara. Uma ligação sem destinatário, interrompida no segundo toque. O delegado Marcos Ferraz tentou abrir uma nova linha de investigação, mas dias depois foi transferido para outra cidade e o caso passou para outra equipe. A partir daí, as provas começaram a desaparecer. O vídeo, o relatório das pegadas e até os depoimentos de testemunhas-chave sumiram dos arquivos. Dona Sônia, a mãe de Clara, começou a receber ligações anônimas, vozes que diziam: "Parem de procurar. O mar já devolveu o que era dele." A história, que antes parecia um crime isolado, agora se tornava algo muito maior, um enigma que envolvia poder, silêncio e medo nas sombras de Itapuã. O caso de Clara Menezes ficou parado por quase 6 anos. Nenhum suspeito, nenhuma prova nova. O nome dela aos poucos deixou os jornais, e Itapuã voltou a ser apenas um cartão postal, bonito à luz do dia, inquietante à noite. Mas em 2018, um acontecimento inesperado reacendeu o mistério. Durante uma operação ambiental nas proximidades da praia, mergulhadores da Marinha
encontraram uma caixa metálica presa entre rochas, a cerca de 50 metros da costa. Dentro dela havia documentos molhados, um celular antigo e uma fotografia parcialmente destruída. Na imagem ainda visível, apareciam 3 homens em frente a uma lancha branca, com o mesmo símbolo da âncora e da serpente gravado na lateral. Entre eles, um rosto inconfundível: Arthur Leal. O celular, após perícia, revelou 4 vídeos curtos. Em um deles, gravado na noite do desaparecimento, ouve-se o som de música ao fundo e uma voz feminina gritando o nome João. A data no canto da tela: 15/02/2012, 02:41. Nenhum dos vídeos mostrava o rosto de Clara, mas um detalhe chamou a atenção: a tornozeleira com o pingente de concha, o mesmo que a mãe dela guardava como lembrança. O caso foi reaberto em sigilo, mas poucas semanas depois, o perito responsável pelo laudo, Luiz Barata, sofreu um acidente de carro ao sair da sede da Polícia Técnica. O veículo pegou fogo e todos os arquivos da perícia desapareceram junto com ele. A notícia não chegou oficialmente à imprensa, mas um repórter do interior, Renato Viana, recebeu cópias de parte das imagens antes do incêndio. Foi ele quem divulgou, em seu blog, um artigo intitulado A Verdade Enterrada em Itapuã. Segundo Viana, o conteúdo mostrava que a Ordem da Maré tinha ligações com desaparecimentos em outras praias do litoral baiano e que Clara Menezes pode ter descoberto algo durante a festa, algo que jamais deveria vir à tona. 3 dias após publicar o texto, o blog saiu do ar. O repórter desapareceu no caminho entre Salvador e Lauro de Freitas. O carro dele foi encontrado abandonado próximo à linha costeira. No porta-luvas, uma única pista: um pingente de concha. Desde então, o caso voltou a assombrar a Bahia. Moradores afirmam que, em noites de lua cheia, ainda se ouve música vinda de quiosques vazios e vozes chamando o nome de Clara vindas do mar. Hoje, mais de uma década depois, o caso de Clara Menezes ainda é um dos maiores mistérios não resolvidos da Bahia. O inquérito oficial foi arquivado em 2020, com a conclusão de morte presumida por desaparecimento. Nenhum corpo, nenhum culpado, apenas silêncio. A casa onde Clara morava com a mãe, no bairro da Pituba, permanece intacta, como se o tempo tivesse parado. Na parede da sala, o relógio marca 2h41, o horário exato em que o celular dela registrou a última gravação. Dona Sônia nunca trocou as pilhas. Diz que, enquanto aquele ponteiro continuar parado, a esperança também continua viva. Na praia de Itapuã, pescadores juram ver, de vez em quando, uma figura feminina caminhando perto das ondas, vestida de branco, com o cabelo colado pela maresia. Alguns dizem que é imaginação, outros que é o mar tentando devolver o que o homem escondeu. Os arquivos do caso seguem sob sigilo e o nome de Arthur Leal jamais foi formalmente ligado ao desaparecimento. Ele vive fora do Brasil desde 2019, longe das câmeras, longe das perguntas. E assim o mistério da praia de Itapuã permanece flutuando, entre a névoa do mar e as sombras de uma verdade que talvez nunca venha à tona. Esta história é uma obra de ficção inspirada em fatos reais, criada para o canal Última Patrulha, porque às vezes o que chamamos de coincidência é apenas o que sobrou de uma verdade que alguém tentou enterrar. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal, deixe o like e conte nos comentários. Você acredita que Clara foi vítima de um crime? Ou que há algo mais profundo escondido nas águas de Itapuã?